Essa é a verdade sobre as mulheres que vivem sozinhas sem um relacionamento. Você já se perguntou por que algumas mulheres parecem genuinamente plenas vivendo sozinhas sem estarem em um relacionamento? Em um mundo onde ainda se valoriza excessivamente a ideia do felizes para sempre a dois, essas mulheres desafiam o roteiro tradicional do amor romântico e isso não significa que estão resignadas ou amargas. Pelo contrário, sob a luz da psicologia profunda de Carl Jung, essa escolha revela uma jornada corajosa rumo à individuação, à autossuficiência emocional e à reconexão com o self mais autêntico. Mas o que isso realmente quer dizer? Será que estar só é, na verdade, um caminho para se sentir inteira? Vamos mergulhar nessa verdade, muitas vezes invisível, sobre as mulheres que vivem sozinhas e o que Jung pode nos ensinar sobre a potência transformadora dessa experiência. Viver, só para muitas mulheres modernas, é um ato de coragem silenciosa. Não se trata apenas da ausência de um parceiro, mas de uma presença nova, a de si mesma, em sua inteireza. Em um tempo onde somos bombardeadas por imagens de casais perfeitos e ideais românticos que nos dizem que a felicidade só é plena, a dois, a mulher que escolhe a solitude abre mão da narrativa dominante e caminha em direção a uma história muito mais íntima, a da própria individuação. Carl Jung descreveu esse processo como o caminho para tornar-se quem se é verdadeiramente, integrando as diversas partes da psique que foram fragmentadas pelas expectativas sociais, familiares e culturais. Para a mulher, essa jornada assume contornos únicos, marcados pela necessidade de se libertar não só de padrões externos, mas também dos fantasmas interiores que insistem em dizer que sem um amor romântico falta algo essencial. A individuação, nesse sentido, não é um estado de solidão, mas de profundidade. É o movimento psíquico em direção ao centro do self, um núcleo interno que pulsa com verdade, desejo, intuição e potência criativa. Quando uma mulher opta por viver sozinha, ela frequentemente entra em contato mais direto com essa dimensão. Longe da obrigação constante de se moldar a um outro, ela se permite escutar a si mesma. As máscaras do arquétipo da ânima, adaptada àquela que tenta agradar, que se molda, que vive pelo reflexo do olhar do outro, começam a cair. E no lugar dessas máscaras surge uma presença mais autêntica, mais selvagem, mais íntegra. Não é um caminho fácil. A mulher que se propõe a essa jornada precisa enfrentar não apenas o julgamento alheio, mas também as vozes internas que carregam séculos de condicionamento. A sombra, como Jung descreveu, se revela em formas sutis, aquela sensação de estar incompleta, o medo do abandono, a culpa por não corresponder às expectativas da mãe, da sociedade, da cultura que ainda coloca o casamento como símbolo máximo de realização feminina. Essas sombras não são obstáculos, mas convites à consciência. Elas sinalizam onde a energia psíquica está aprisionada, aguardando integração. É nesse enfrentamento que a individuação começa a tomar forma concreta. A mulher moderna que vive só aprende a distinguir entre o desejo autêntico de conexão e a carência aprendida, entre a necessidade de um parceiro e a idealização do amor como remédio para todos os vazios. Ela aprende a dançar com seus próprios ritmos, a celebrar suas conquistas sem a necessidade de validação externa. E, acima de tudo, ela redescobre o prazer de estar em sua própria companhia, um prazer que não nega o outro, mas que não depende dele para existir. Essa trajetória traz à tona arquétipos profundos. A donzela que esperava ser resgatada cede lugar à mãe simbólica que cuida de si mesma e à velha sábia que compreende os ciclos da vida com aceitação. A mulher, só nesse sentido, é muitas.
É aquela que escava sua alma em busca de sentido, que enfrenta seus demônios internos, que acolhe suas próprias feridas com compaixão. E nesse processo, ela não se isola, ela se enraiza, começa a se conectar de forma mais genuína com o mundo, não por necessidade, mas por escolha. Muitas vezes, essa mulher também experimenta uma relação nova com o amor. Um amor menos ansioso, menos idealizado, mais verdadeiro. Amor que pode ou não envolver um parceiro, mas que começa sempre no encontro com o self. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. A mulher, o que vive só, ao invés de projetar suas feridas no outro, as acolhe. E ao fazer isso, transforma seu destino em um caminho de retorno a si mesma. Esse processo não é solitário. Ele reverbera em outras mulheres, inspira, desafia padrões, cria novas possibilidades de ser. Cada mulher que se permite viver só, que se permite mergulhar nesse espaço interior, está também pavimentando um caminho coletivo. Um caminho onde a individuação não é privilégio de poucos, mas possibilidade para todas. Onde ser inteira não depende de estar acompanhada, mas de estar presente inteira, em si e você. Já sentiu esse chamado de retorno a si mesma? Já experimentou a força de viver, só não como ausência, mas como presença plena? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos construir juntas esse espaço de troca, apoio e reconhecimento. Porque a jornada da individuação pode ser única, mas nunca precisa ser solitária. Durante muito tempo foram ensinadas de forma sutil e insistente que a nossa existência só alcançaria pleno sentido no momento em que encontrássemos a pessoa certa. A ideia do outro significativo se entranhou tão profundamente na psique coletiva que passou a parecer natural. Crescemos absorvendo histórias em que o clímax da trajetória feminina se dá no instante em que ela é escolhida, amada, resgatada por um homem. Essa narrativa, repetida à exaustão, formou um complexo psicológico coletivo, o complexo do outro significativo. Ele atua como uma lente distorcida, através da qual muitas mulheres passam a ver a si mesmas como metades que precisam ser completadas. Mas quando uma mulher escolhe viver só, algo começa a se romper. Ela desafia não apenas o sistema externo, mas também a estrutura interna moldada por esse complexo. O rompimento, porém, não acontece de maneira brusca ou isenta de dor. Trata-se de um processo, muitas vezes longo, em que ela confronta crenças profundamente arraigadas. Não sou suficiente sozinha. Preciso de alguém para ser validada. Meu valor está no quanto sou amada. Cada uma dessas ideias é uma peça do complexo, sustentada por experiências de vida, heranças familiares e padrões culturais. Carl Jung nos mostra que os complexos não desaparecem. Eles precisam ser iluminados, compreendidos, integrados. Ao perceber que suas angústias não são falhas individuais, mas efeitos de uma estrutura coletiva, a mulher começa a se libertar. E nessa libertação, ela não nega o amor ou a conexão, ela os ressignifica. O relacionamento deixa de ser uma âncora de identidade e passa a ser uma escolha consciente, fruto de maturidade e não de carência. Surge então a possibilidade de um novo tipo de encontro. Aquele em que duas inteirezas se reconhecem e não duas metades se completam. Essa transformação está profundamente ligada à integração dos aspectos internos que Jung chamou de ânima. E animos os arquétipos do feminino e do masculino presentes em todas as psíquicas humanas. Na mulher, o ânimos representa o princípio masculino interior, o pensamento estruturado, a assertividade, a capacidade de ação, a autonomia intelectual e emocional.
Muitas vezes, esse ânimo se apresenta de forma distorcida, fruto da introjeção de modelos patriarcais autoritários, críticos, dominadores. É o ânimos negativo, que julga, que cobra, que alimenta a autoexigência e a sensação de insuficiência. A mulher que vive só, ao se distanciar da dependência de um parceiro masculino externo, ganha a oportunidade de revisitar essa energia dentro de si. Ao invés de projetar no outro a força, o raciocínio lógico ou a proteção, ela aprende a cultivar essas qualidades em si mesma. É um processo de reconciliação com o próprio ânimos, que passa de algo opressor para algo integrador. Ela se torna sua própria referência, sua própria força estruturante, não como uma fortaleza intransponível, mas como alguém que aprendeu a se sustentar por dentro. Esse equilíbrio interno entre anima e ânimos é o que Jung chamava de androginia psíquica, um estado de plenitude em que os opostos se harmonizam. A mulher que atinge esse ponto não se torna impermeável ao amor, mas livre diante dele, livre para amar sem se anular, para se entregar sem se perder, para se abrir sem se fragmentar. Ela carrega dentro de si o feminino receptivo e intuitivo, mas também o masculino que delimita, que age, que protege. Na prática, isso se reflete em atitudes cotidianas. A mulher que integra seu ânimos sabe dizer não sem culpa, sabe planejar sua vida sem esperar que alguém a salve, sabe reconhecer suas próprias ideias como válidas. Ela lidera seus próprios projetos, sustenta seus desejos e constrói uma relação interna de respeito. E quando se relaciona com alguém, não projeta nesse outro o papel de pai, salvador ou redentor, ela se relaciona de igual para igual, com maturidade emocional e clareza de propósito. Essa é uma das maiores conquistas da individuação, a capacidade de amar a partir da escolha, e não da falta. O amor deixa de ser um alívio para o vazio e passa a ser uma expressão da abundância. E tudo isso começa quando a mulher ousa viver só não como quem foge, mas como quem retorna a si. Ela não precisa mais buscar no outro o que já encontrou dentro de si. Se essa jornada ressoou com você, se você sente que está nesse processo de integrar suas polaridades e se libertar dos antigos complexos, compartilhe nos comentários. Sua vivência pode ser o espelho que outras mulheres precisam para enxergar suas próprias possibilidades. Quantas vezes você já ouviu que estar sozinha é algo a ser evitado? Que a solidão é sinal de fracasso, de inadequação, de algo errado em você? A palavra solidão carrega na linguagem cotidiana uma carga de dor, abandono e carência. Mas será que toda experiência de estar só precisa ser negativa? Carl Jung nos oferece um olhar muito mais profundo e transformador sobre isso. Ele nos convida a distinguir entre isolamento, que é a desconexão forçada, involuntária e muitas vezes dolorosa, e a solitude, que é uma escolha consciente de recolhimento. E é nesse espaço silencioso, onde o barulho do mundo cessa, que se revela um dos estágios mais poderosos da jornada de individuação. Solitude não é ausência de vínculos, é presença de si. É quando a mulher escolhe se retirar dos ruídos externos, não para fugir do mundo, mas para escutar o que sua alma tem a dizer. É um movimento radical de escuta interior. E essa escuta é revolucionária num tempo em que a mulher é constantemente chamada a se doar, a se moldar, a se ocupar com o outro. A mulher que vive a solitude não está isolada, ela está mergulhada, recolhida em si mesma, como quem retorna ao ventre simbólico da própria alma. Jung compreendia que os momentos de retração e silêncio são cruciais para o amadurecimento psicológico. São nesses períodos que o inconsciente pode aflorar com mais nitidez, trazendo imagens, sonhos, intuições e revelações que apontam para partes esquecidas do self. A solitude, portanto, é um campo fértil,
onde o ego se confronta com as potências do inconsciente, e nesse embate, novas integrações podem surgir. Ao invés de se perder em distrações externas, a mulher que escolhe esse caminho começa a tecer sua identidade a partir de dentro. É claro que essa escolha exige coragem. Enfrentar o silêncio é muitas vezes enfrentar as feridas que tentamos silenciar. Na solitude, a sombra aparece com mais força. Surgem os medos antigos, os lutos não vividos, as vozes críticas internas que repetem que não somos boas o bastante. Mas é justamente nesse confronto que a transformação acontece. A mulher que permanece nesse espaço, não como vítima, mas como investigadora de si mesma, começa a ver além das máscaras e descobre que, sob as camadas de dor, há uma fonte inesgotável de criatividade, sabedoria e força. Esse recolhimento consciente pode se manifestar de várias formas. Uma temporada morando sozinha, um período sabático, o simples ato de se desconectar para estar em silêncio, escrever, meditar, criar. Não importa o formato, mas a intenção. A solitude, quando vivida com propósito, não é ausência, é presença plena. Ela nos reconecta com o ciclo arquetípico da morte e renascimento. Como Perséfone que desce ao submundo, a mulher em solitude mergulha nas profundezas para depois retornar à superfície com novos olhos e novo sentido. E há uma beleza única nesse estado. A mulher que cultiva a solitude descobre prazeres que antes pareciam inacessíveis. O prazer de ler sem pressa, de dançar sozinha na sala, de cozinhar para si com afeto, de caminhar ouvindo apenas os próprios passos. Ela aprende que sua companhia não é um castigo, mas um privilégio, que estar só pode ser um ato de liberdade, de reconquista de si, de honra ao seu próprio tempo e processo. Nesse ponto, muitas descobrem também uma nova forma de conexão com os outros. A solitude não afasta ela, purifica os vínculos. A mulher que está bem consigo mesma se torna mais seletiva, mais presente, mais verdadeira nas relações. Ela não se entrega por medo de ficar só, mas por desejo genuíno de compartilhar. E essa diferença muda tudo. Como dizia Jung, a solidão não vem do fato de não termos pessoas ao nosso redor, mas de não sermos capazes de comunicar as coisas que nos parecem importantes. A mulher que atravessa a solitude aprende a comunicar essas verdades primeiro, a si mesma, depois ao mundo. Por isso, se você está vivendo um momento de recolhimento, se sente que precisa de mais silêncio, mais espaço interno, saiba que isso não é fraqueza, é força. Não é desistência, é renascimento. É um movimento ancestral, arquetípico, que tantas mulheres vêm realizando ao longo da história, mesmo que em silêncio. E talvez, ao escolher essa jornada, você esteja também abrindo caminho para outras. Afinal, a solitude verdadeira nunca é solitária. Ela nos conecta com uma rede invisível de mulheres que, como você, escolheram ouvir a si mesmas primeiro. Agora eu te convido. Como você tem vivido sua relação com o silêncio e o estar só? A solitude já fez parte do seu processo de transformação? Compartilhe nos comentários suas experiências, dúvidas e descobertas. Porque quando uma mulher fala sobre sua jornada interior, ela inspira muitas outras a fazerem o mesmo. Viver sozinha é, para muitas mulheres, um mergulho não apenas na liberdade, mas também em territórios psíquicos profundos e, por vezes, desconfortáveis. Porque quando o barulho do mundo se silencia e o espelho constante do outro desaparece, o que emerge é aquilo que por muito tempo ficou escondido à sombra. Carl Jung definiu a sombra como o lado inconsciente da personalidade, composto por tudo, aquilo que o ego rejeita, reprime ou nega em si mesmo.
Não apenas os defeitos, mas também potências que, por não se encaixarem nas expectativas sociais ou familiares, foram exiladas da consciência. E é na solitude, nesse espaço livre da performance relacional, que a sombra costuma bater à porta com mais insistência. A mulher que vive só começa a notar padrões que antes se diluíam na convivência com o outro, irritações que parecem surgir do nada, sentimentos de inadequação, vozes internas que julgam e sabotam tudo isso, são expressões sombrias que, antes projetadas em parceiros, amigos ou familiares, agora se apresentam de forma direta e inescapável. Essa é uma das razões pelas quais tanta gente teme a solidão. Ela nos coloca frente a frente com aquilo que não conseguimos controlar, aquilo que evitamos sentir ou encarar. Mas é justamente esse confronto que abre as portas para uma transformação verdadeira. Jung dizia que a sombra não é apenas negativa. Ela é fonte de energia vital, criatividade, verdade e poder pessoal. Integrá-la não significa eliminar seus conteúdos, mas reconhecê-los, escutá-los e dar-lhes um lugar na psique. A mulher que aceita esse desafio começa a perceber que sua raiva, por exemplo, pode conter um impulso legítimo de autopreservação, que sua inveja pode sinalizar desejos não reconhecidos, que seu medo esconde uma sabedoria ancestral sobre seus próprios limites. A sombra revela não apenas dores, mas caminhos. Essa jornada de autoconhecimento exige honestidade brutal e um olhar compassivo. A mulher que vive sozinha e se propõe a esse trabalho passa a revisitar seus relacionamentos passados sob uma nova luz. Quais partes de mim eu projetei no outro? Quais partes eu reprimi para ser aceita? O que eu cobrava do parceiro que eu mesma não me oferecia? Esse tipo de reflexão, embora dolorosa, é profundamente libertadora. Ela devolve à mulher o poder sobre sua história e a conduz a uma nova forma de autonomia, aquela que nasce da integração e não da negação. Essa autonomia não é dureza nem fechamento. É um estado interno de alinhamento com quem se é. A mulher que enfrentou sua sombra aprende a fazer escolhas mais coerentes com sua verdade. Ela não vive para agradar, mas para expressar. Não se molda para caber, mas se expande para ser. Isso muda radicalmente a forma como ela se relaciona consigo, com os outros, com o mundo. A vivência solitária favorece essa transformação porque cria um espaço protegido onde a mulher pode experimentar novas formas de ser sem a vigilância constante do olhar externo. Ela pode falhar, tentar de novo, mudar de ideia, chorar sem se explicar, rir sem motivo e, nesse processo, reencontrar partes de si que estavam adormecidas. A autonomia nasce dessa liberdade interior. É o poder de ser quem se é, sem permissão nem desculpas. E há algo profundamente curativo nesse processo. Porque à medida que a sombra é acolhida, as feridas começam a cicatrizar. A mulher que se confronta com seus traumas, medos e contradições vai se tornando mais inteira. Não porque resolveu todos os seus dilemas, mas porque aprendeu a habitá-los com consciência. E essa presença, essa maturidade emocional é a base de toda cura interior. Por isso, viver só pode ser um rito de passagem, um portal simbólico onde a mulher deixa para trás as projeções, as máscaras, os condicionamentos e emerge em direção à sua essência. É claro que o processo é contínuo e que sempre haverá novas camadas da sombra a integrar. Mas cada passo nessa direção representa um avanço significativo no caminho da individuação. Se você está nesse processo, saiba que não está só. Muitas outras mulheres também estão se encontrando nesse espelho escuro e descobrindo ali uma luz que não sabiam possuir. Existe uma força que habita silenciosamente o interior de muitas mulheres, esperando o momento certo para despertar.
uma força ancestral, arquetípica, que pulsa com a mesma intensidade das florestas, dos ciclos lunares, das marés. Carl Jung não nomeou diretamente esse arquétipo como mulher selvagem, mas foi Clarissa Pinkola Estés, inspirada pela psicologia junguiana, quem trouxe esse conceito à tona com sua obra Mulheres que Correm com os Lobos. A mulher selvagem é aquela que rompe com as estruturas que a domesticam e reencontra seus instintos mais profundos, e uma das formas mais poderosas de invocar esse arquétipo é justamente pela escolha consciente de viver só. A mulher que se permite viver só inicia, muitas vezes sem saber, um processo de desdomesticação da alma. Longe da constante necessidade de agradar, de se adaptar ao outro, de se encaixar em papéis sociais previsíveis, ela começa a escutar algo que vem de dentro, uma voz que não segue lógicas racionais, mas que guia com a certeza das entranhas. É a intuição, a sabedoria do corpo, o faro instintivo que sabe o que é certo ou errado para si, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. Esse retorno ao instinto é um processo profundamente libertador. A mulher selvagem não vive para ser entendida, mas para ser verdadeira. Ela dança sozinha, canta alto, chora quando precisa, grita se for necessário. E não, isso não significa viver em isolamento ou rejeitar vínculos amorosos, significa não se perder neles. Significa amar com inteireza, mas sem submissão. Significa escolher suas relações, seus caminhos, suas expressões com liberdade e consciência. A mulher selvagem carrega em si uma memória ancestral que reconhece os ciclos da vida. Nascimento, morte, renascimento. Ela sabe quando é tempo de plantar e quando é tempo de recolher, quando deve avançar e quando precisa recuar. Essa sabedoria cíclica foi, por muito tempo, silenciada pelas exigências lineares e patriarcais que impõem produtividade, estabilidade e coerência ininterruptas. Mas na solitude, a mulher reencontra esse ritmo interior. Ela se permite descansar, se permite mudar de ideia, se permite simplesmente ser. Jung dizia que a individuação exige o resgate dos aspectos arquetípicos reprimidos. E a mulher selvagem, por séculos demonizada, associada ao pecado, à histeria, ao descontrole, é um desses aspectos. Reencontrá-la não é apenas um ato de empoderamento, é um movimento de cura profunda. Porque essa mulher não é uma fantasia. Ela mora dentro de todas nós. É aquela que sabe quando algo não está certo, que sente na pele quando está sendo manipulada, que percebe, mesmo em silêncio, quando está se traindo, e que tem coragem de mudar, mesmo que o preço seja alto. Na prática, essa reconexão com a mulher selvagem pode se manifestar de formas simples e simbólicas. Caminhar descalça na terra, escrever em diários secretos, ouvir músicas que despertam emoções esquecidas, passar um tempo sozinha em meio à natureza, seguir um impulso criativo sem se justificar. Tudo isso são rituais de resgate. Pequenos atos que, somados, constroem uma nova relação com o próprio corpo, com a própria história e com o próprio desejo. Essa mulher não precisa ser compreendida. Ela precisa ser vivida. E cada mulher que escolhe viver só, que silencia o mundo para ouvir a si mesma, está dando um passo na direção dessa reconexão. Ela está dizendo, mesmo que sem palavras, eu me basto. E não no sentido de recusa ao outro, mas de celebração de si. Ao incorporar a mulher selvagem, a mulher moderna transcende o papel de filha obediente, esposa perfeita, profissional incansável. Ela se torna criadora da própria vida, faz escolhas não para agradar, mas para expandir. Abandona as máscaras da normalidade e passa a viver com autenticidade. E isso, embora incomode, também ilumina.
Porque sua liberdade inspira outras mulheres a soltarem suas próprias correntes. Então, se você sente esse chamado, esse incômodo que não passa, essa vontade de romper, de se reinventar, de se escutar, confie. A mulher selvagem que habita em você sabe o caminho. E ele começa muitas vezes no silêncio da solitude, no risco de estar só no prazer de descobrir quem você é quando ninguém está olhando. Em um mundo onde o amor romântico ainda é vendido como o ápice da realização pessoal, escolher viver sem um vínculo afetivo pode parecer, à primeira vista, uma decisão radical ou até mesmo triste. Mas sob o olhar da psicologia junguiana, essa ausência pode se revelar um terreno fértil para algo muito mais profundo: o reencontro com o self. Carl Jung compreendia o self como o centro regulador da psique, uma totalidade que inclui tanto o consciente quanto o inconsciente. E para a mulher que escolhe trilhar a vida sozinha, essa jornada rumo ao self pode ser o início de uma reconexão com sua verdade mais essencial, aquela que sempre esteve ali, mas que por tanto tempo foi abafada pelas demandas do amor romântico. Quando um relacionamento romântico deixa de ser o eixo em torno do qual a vida gira, algo poderoso acontece. O foco retorna para dentro. O tempo, a energia, os cuidados antes dedicados ao outro começam a ser reinvestidos na própria alma. É como se pela primeira vez em muito tempo a mulher pudesse ouvir sua voz interior sem interferência. E essa escuta abre espaço para uma autonomia emocional rara, uma autonomia que não significa frieza ou distanciamento, mas sim enraizamento em si. A mulher que desenvolve independência emocional não se fecha para o amor, mas se liberta da compulsão por ele. Ela não busca mais nos braços do outro a salvação de suas angústias. Em vez disso, aprende a acolher suas dores com maturidade, a regular suas emoções com compaixão e a se nutrir emocionalmente de dentro para fora. Esse processo, é claro, envolve atravessar o deserto da carência afetiva. E isso não é pouca coisa, porque somos socializadas para acreditar que o amor do outro é uma necessidade básica e não um complemento possível. Quando a mulher se vê sozinha, ela é confrontada com seus vazios, seus medos, suas histórias de rejeição e abandono. Mas ao invés de fugir desses lugares internos, ela é convidada a visitá-los. E ali, onde antes havia dependência emocional, começa a nascer autocuidado, autorresponsabilidade e uma nova forma de afeto, aquele que nasce do vínculo com o próprio self. É nesse ponto que a jornada se torna profundamente transformadora. Jung dizia que quanto mais nos aproximamos do self, mais nos tornamos inteiros e não perfeitos. A mulher que se conecta com o self começa a perceber que não precisa mais performar para ser amada. Ela abandona os jogos, as estratégias, as máscaras. Ela passa a se mover por autenticidade, não por medo, e isso muda tudo. Sua presença se torna mais plena, sua intuição mais aguçada, sua capacidade de amar mais generosa, porque agora ela ama a partir da abundância, não da falta. Essa independência emocional não elimina o desejo de se relacionar, mas muda sua qualidade. A mulher já não busca no outro a resposta para suas dúvidas existenciais. Ela se relaciona por escolha, não por necessidade. E quando um vínculo acontece, ele é construído a partir do respeito mútuo, da liberdade, da admiração, não da projeção, do apego ou da idealização. Ela não precisa mais de um outro significativo para se sentir viva. Ela é, em si mesma, uma fonte de significado. E como se cultiva essa conexão com o self? Através de práticas que favorecem o autoconhecimento, terapia, escrita, meditação, tempo na natureza, arte, silêncio. Cada momento em que a mulher se volta para si, em que escolhe se escutar antes de agradar,
em que honra seus limites e suas necessidades, ela está fortalecendo esse vínculo interno. É como se ela reconstruísse aos poucos uma ponte para o próprio centro. E quanto mais caminha por essa ponte, mais percebe que não está só. Na verdade, está acompanhada de si mesma. Essa é, talvez, a maior liberdade de todas. Poder estar com o outro por amor, não por dependência. Poder dizer eu quero, ao invés de eu preciso. E essa liberdade começa com a coragem de viver só. Não como quem foge, mas como quem retorna. Porque o reencontro com o self é, no fundo, um ato de reconciliação com tudo aquilo que fomos ensinadas a esquecer. Nossa intuição, nossa força, nossa capacidade de nos amar primeiro. E você já tem sentido esse movimento de reconexão interna? Como tem sido sua experiência com a independência emocional? Desde muito cedo, a mulher é ensinada direta e indiretamente que seu valor está profundamente atrelado à sua capacidade de ser desejada, escolhida e mantida por um parceiro. Essa ideia não é apenas cultural, mas se tornou um mito psicológico coletivo que age silenciosamente, moldando expectativas, comportamentos e até o modo como muitas mulheres avaliam sua própria existência. Esse mito, que podemos chamar de a mulher incompleta, ainda hoje ocupa um espaço considerável na psique feminina, causando um impacto psicológico profundo e muitas vezes inconsciente. A narrativa dominante ainda sugere que uma mulher sem parceiro está, de algum modo, em espera. Como se sua vida estivesse em pausa, como se ela estivesse pela metade até que o outro venha completá-la. Essa visão, que encontra eco em contos de fadas, novelas, propagandas e até nas falas bem intencionadas de familiares, cria uma espécie de complexo coletivo que Jung identificaria como um padrão arquetípico distorcido. A mulher como objeto de amor, e não como sujeito do próprio destino. Esse mito opera com tanta força porque se infiltra em todos os níveis da vida. Na adolescência, a menina aprende que ser bonita é importante, porque isso aumenta suas chances de ser escolhida. Na juventude, o foco recai sobre a conquista do par ideal. Na vida adulta, o relacionamento se torna um marcador de sucesso, uma chancela de pertencimento. E caso esse relacionamento não exista, a mulher é frequentemente vista e passa a se ver como alguém que não deu certo. É uma pressão que corrói a autoestima de maneira sutil, mas constante. Essa ideia de incompletude alimenta comparações, invejas, ansiedades. Faz com que muitas mulheres permaneçam em relações tóxicas por medo de ficarem sozinhas, ou aceitem menos do que merecem apenas para não contrariar a expectativa social. Faz com que tantas se calem diante do desejo de viver sozinhas, viajar sozinhas, envelhecer sozinhas, porque isso ainda soa para muitos como fracasso. E aqui o olhar junguiano se torna libertador, porque Jung nos ensina que a realização do ser humano não está no papel que ele cumpre na sociedade, mas na jornada de individuação, esse processo profundo de se tornar quem se é verdadeiramente. Mulher que escolhe viver só, que se recusa a se moldar à narrativa da incompletude, está, na verdade, desafiando um sistema inteiro. E esse desafio não é apenas social, é interno. Porque o mito foi introjetado. Está lá, ecoando nas dúvidas, nos medos, nos julgamentos silenciosos. Por isso, romper com ele exige um movimento consciente de ressignificação. Significa olhar para si mesma e dizer: eu sou inteira, não falta nada em mim. E esse reconhecimento não é um slogan de autoajuda, mas um ato de profundo poder psicológico. Jung falava sobre a necessidade de confrontarmos os condicionamentos coletivos para nos tornarmos indivíduos livres. E no caso das mulheres,
poucos condicionamentos são tão persistentes quanto a ideia de que sua identidade está condicionada ao relacionamento. Viver fora desse roteiro exige coragem, mas também oferece uma recompensa inestimável: a liberdade de existir por si mesma, de construir uma vida com sentido próprio, de amar a partir da abundância e não da necessidade. Muitas mulheres, ao viverem sozinhas, começam a experimentar uma nova forma de presença. Descobrem talentos, prazeres e desejos que estavam adormecidos. Redefinem o sucesso não pelos padrões externos, mas pelos próprios critérios. E, acima de tudo, começam a se ver como protagonistas de suas histórias, não como coadjuvantes no roteiro de alguém. Elas deixam de esperar por um final feliz e começam a escrever seus próprios capítulos, com autenticidade, vulnerabilidade e verdade. Claro, isso não significa que o desejo por um relacionamento desapareça, mas ele deixa de ser o centro gravitacional da vida. Deixa de ser o que define o valor, o propósito, o sentido. E quando o amor acontece, ele vem como um encontro entre dois mundos inteiros, não como uma tentativa de preencher ausências. É hora de desmontar juntas esse mito da mulher incompleta, de nomear a pressão, de expor suas raízes, de entender seu impacto e principalmente de criar novas narrativas. Narrativas onde a mulher sozinha é, na verdade, uma mulher em conexão profunda com seu self. Onde estar só não é um rótulo, mas uma escolha. Onde a plenitude não depende de um status relacional, mas de um processo interior de integração e presença. Por acaso você já sentiu o peso dessa narrativa? Já se pegou questionando seu valor por estar só? Há algo profundamente fértil na solitude. Uma riqueza interior que só se revela quando a mulher tem a coragem de silenciar o mundo e escutar a si mesma. Quando os ruídos externos se aquietam, quando as demandas alheias cessam, quando não há mais a necessidade de agradar, de manter aparências ou de corresponder a expectativas, começa a surgir um espaço novo, um espaço sagrado. É nele que a criatividade floresce e a espiritualidade se aprofunda. Carl Jung compreendia que a psique humana, quando liberta dos condicionamentos do ego e em contato com o self, naturalmente se volta para expressões simbólicas, intuitivas e transcendentais. E a mulher que vive só, ao mergulhar nesse espaço de reconexão consigo, acaba inevitavelmente encontrando essas fontes interiores de expressão e sentido. A criatividade, nesse contexto, não é apenas artística, embora muitas descubram talentos ocultos justamente nesse momento. A criatividade é uma energia vital, é Eros em sua forma mais refinada. É a força que transforma dor em beleza, silêncio em palavra, ausência em presença. Quando uma mulher está só, ela se vê com tempo, com espaço, com liberdade para explorar. Pode pintar, escrever, dançar, costurar, cantar, criar rituais, reinventar sua casa, sua rotina, sua história. E esse ato criativo não é fútil, é profundamente curativo. É como se, ao criar, ela estivesse reorganizando o próprio inconsciente, dando forma àquilo que não podia ser dito de outra maneira. Na tradição junguiana, o símbolo é a linguagem da alma, e a mulher em solitude começa a perceber símbolos em tudo, nos sonhos, nas sincronicidades, nas sensações do corpo, nos ciclos da natureza. É como se uma outra camada da realidade se abrisse para ela, uma camada mais profunda, mais misteriosa, mais conectada com o luminoso. A espiritualidade, aqui, não precisa estar ligada a uma religião formal. Pode ser uma prática silenciosa de meditação ao acordar, um altar improvisado com pedras e flores, uma conversa íntima com o universo antes de dormir. O importante é a qualidade da presença. É o olhar interno que se abre, o sentir que se intensifica, o saber que emerge das profundezas.
Jung via a espiritualidade como uma dimensão essencial da individuação. Ele compreendia que a realização do self passava por um reencontro com o sagrado, não o sagrado institucionalizado, mas aquele que brota da vivência direta com o mistério da existência. A mulher que vive sozinha, muitas vezes, se vê naturalmente levada a essa dimensão. Ao não mais ocupar o papel tradicional de companheira, mãe ou esposa, ela se vê diante de uma pergunta fundamental: quem sou eu? E essa pergunta, quando feita com honestidade, é uma prece, é uma abertura para o invisível, para o indizível, para o eterno. E é nesse ponto que a criatividade e a espiritualidade se entrelaçam. Porque ambas são formas de contato com o self. Ambas exigem entrega, confiança, desapego do controle. Ambas revelam verdades que a mente racional não consegue alcançar. A mulher que permite que essa energia flua em sua vida começa a experimentar estados de presença que antes pareciam inatingíveis. Percebe beleza nos detalhes, sente prazer no simples, reconhece sabedoria nas pequenas coisas. E isso transforma tudo. Ela passa a viver com mais leveza, mas também com mais profundidade. Suas escolhas ganham outro ritmo, seus vínculos se tornam mais autênticos, suas dores mais compreensíveis. Ela descobre que a solitude, longe de ser um vazio, é um solo fértil, onde florescem partes de si que nunca tiveram espaço para existir. E ao florescer, ela ilumina, não apenas a própria vida, mas também a de outras mulheres que, ao vê-la, se sentem inspiradas a também buscar essa conexão interior. É por isso que o florescimento criativo e espiritual na solitude é um dos frutos mais preciosos da individuação, porque ele não apenas transforma a mulher, ele transforma o mundo ao redor dela. Cria novas narrativas, rompe com padrões estéreis, semeia beleza e significado em lugares antes marcados pelo automatismo e pela repetição. Se você está vivendo um momento de solitude, observe o que tem nascido em seu mundo interior. Que imagens te visitam, que impulsos criativos surgem, que formas de espiritualidade te chamam. Viver sozinha, quando feito a partir da consciência e não da resignação, é uma das expressões mais potentes da individuação, essa jornada profunda, rumo à integração e à autenticidade que Carl Jung tanto valorizava. É o momento em que a mulher deixa de buscar fora aquilo que só pode encontrar dentro e passa a viver em alinhamento com sua verdade mais essencial. Ela não se isola do mundo, mas se conecta com ele a partir de um novo lugar, o de quem se conhece, se respeita e se basta. Uma mulher inteira. Se essa reflexão ressoou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar novos conteúdos e deixe nos comentários a sua experiência com a solitude ou o desejo de trilhar esse caminho. E mais, compartilhe esse vídeo com outra mulher que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, porque juntas podem quebrar mitos, curar feridas e abrir espaço para uma nova forma de ser no mundo mais livre, mais consciente, mais autêntica.